Mais do mesmo? Ou realmente esse será um dos melhores filmes da saga Premonição inteira, né? Essa dúvida, entre muitas outras, eu vou tirar nesse vídeo aqui pra vocês. E não só isso, tá? Inclusive eu vou dar uma contextualizada caso você não tenha visto o filme ainda e não liga para spoilers, né? E eu já trago aqui com vocês também a revelação bombástica do William Bloodworth, né? No caso que ele foi chamado de JB também, né? Inclusive qual premonição ele estava, mano, o porquê de ele saber tanto assim sobre a morte. Tudo isso está aqui neste vídeo de hoje. Então vem comigo e bora lá! E fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui, cara, que filminho gostosinho de assistir, velho. Na moral, ele é bem rápido, tá? Ele não é um filme muito demorado, eu não peguei a minutagem dele certa aqui agora, mas cara, ele é um filme que ele é rápido, ele não é enrolado, sabe? Ele não enrola quase nada. Assim como você também não vai enrolar pra deixar o like aqui nesse vídeo, né, meu amigão? Pô, fortalece a gente aqui, pô. Deixa um likezinho, se inscreve no canal se você gosta de Premonição. Que, velho, esse vídeo aqui, ó, tá completaço, tá? Sobre o Premonição 6. Por mais que você não tenha assistido o filme, você vendo esse vídeo, você vai entender o filme inteiro, tá bom? Então vem comigo e vamos começar, né? Que o filme, ele já começa com a nossa protagonista, né, a Stephanie, onde ela tá ali na faculdade e tudo mais, já teve seus problemas familiares com a sua mãe, com a sua avó, o pessoal meio doido ali da família, mas o importante é que ela começa a ter vários pesadelos com a premonição da sua avó, a premonição que a Iris teve, né? Essa premonição lá do restaurante, lá que a gente vê mesmo no trailer, dele caindo e tudo mais, ela começa a sonhar com a premonição, não com ela, o que aconteceu de fato, né? Já que a Iris salvou quase todo mundo ou todo mundo ali naquela galera. Outro detalhe bem importante aqui nesse filme, e posso falar meio estranho, talvez, bom, ruim, não sei, mas é estranho. Já que a Stephanie, ela é a única protagonista que não teve uma premonição mesmo, né? Todos os outros nossos protagonistas, eles tiveram essa premonição, eles tiveram uma premonição inicial de alguma coisa. Aqui não tem um acidente inicial que ela salva todo mundo, sabe? Tipo, isso não existe aqui nesse universo. Então é meio duvidoso, né? A gente fica, pô, estranho, né? Mas não é de todo mal não, tá? Isso deu um arzinho de novo para esse filme. Mas tudo começa a dar errado, digamos assim, quando a própria Stephanie vai atrás de querer conhecer a sua avó, porque ela está sonhando com ela. Ela fala, pô, mano, o que tá rolando, né, mano? Por que eu tô sonhando com essa véia aqui? Eu preciso entender. E nessa ela consegue falar ali com seus tios e tudo mais, e encontra o endereço da Iris. E vai até ela, né? Chegando lá, mano, a casa mais fácil de você morrer na vida é aquela. Mano, você faz uma casa pra se proteger, você põe um monte de armadilha? Tipo, essa parte me pegou muito, tá? Eu achei muito estranho isso daí. A casa dela, aquela cabana lá que a gente viu no trailer, mano, cheio de estaca de madeira, coisas facinho pra matar alguém tá ali, tá? E nessa, ela entra e tudo mais, conversa um pouco com a véia, que é muito doida, tá? Além da conta, mais doida do que o pessoal falava dela. Mas ela meio que conhece os trejeitos da morte, né? Ela vê um negocinho ali começando a dar errado, né? A morte começando a acender um foguinho, fazer um negocinho ali, um outro. Ela já se liga e impede isso. Mas a merda acontece quando a Stephanie não acredita na vela, fala, realmente, você é muito louca da cabeça, eu tô indo embora, tá, vozinha? Fica aí no seu cantinho, eu tô vazando. Nessa, a véia, ao tentar convencer que a morte está atrás da família dela inteira, né, inclusive filhos e netos, ela acaba tendo que, tipo, convencer a Stephanie, e ela corre e sai da cabana, e é aí que começa a dar merda, né, e a morte aqui, ela tá sendo muito retratada nesse filme, tá muito mais do que em todos os outros, como o vento, sabe, tipo, o vento começa a suar, bater nas panelas, nos negocinhos que balança lá, que eu esqueci o nome, que é justamente pra isso mesmo, que é pra fazer barulho, né? Tanto lá na casa da véia, quanto em todos os outros lugares que a Stephanie vai. Então, a morte começa ali, ó. Falou, vou te pegar, véia. Você saiu do esconderijo? E nisso, a véia entrega o livro, que não é nada de importante nesse filme. Tipo, a Stephanie, ela pega uns trejeitos ali, lê umas matérias, algumas coisas pra ela entender como a morte funciona. Mas depois disso, o livro é jogado fora, não presta mais pra nada, tá? Esquecem do livro totalmente. Eu achei que ia ser muito mais importante, inclusive.
E depois de entregar o livro, mesmo assim a Stephanie não acredita. E o que rola ali é que a véia decide falar, tá bom, ó, você vai ver agora com seus próprios olhos e acreditar. E ela se entrega pra morte pegar ela. E sim, a morte pega mesmo. O nome desse negocinho que fica girando lá no alto da casa, que eu esqueci o nome, me fala aqui nos comentários, na moral, que eu esqueci, tá? O nome disso. Ele cai lá de cima e cai um extintor em cima que explode o extintor, né? Estoura o negócio que voa. E aquele negócio entra na boca dela, velho. E sim, nisso a Iris morre, tá? O negócio entrando bem na boca dela, voando sangue pra todo lado. E é aí que começa a lascar com todo mundo. Porque a morte já começa a pegar os outros descendentes, né? E eu já vou explicar aqui como a morte funciona. Tanto nesse filme aqui e aparentemente em todos os outros, tá? A lista da morte. Mano, é bem fácil de entender como a lista da morte funciona, como a morte trabalha aqui neste filme, e aparentemente esse filme tentou explicar como ela trabalha em todos os outros, tá? Já que, bom, basicamente, todos os seres ali que a Iris salvou lá naquele restaurante que iriam morrer, foram morrendo na ordem que as pessoas morriam na premonição que ela teve lá, sabe? Tudo isso foi seguindo normal, assim como a gente viu em vários outros filmes, tá? Só que aí é que tá. O que muda aqui é que realmente a morte, ela pega, tipo assim, tinha 5 pessoas lá. Só que às vezes ela matou esse, matou esse, matou esse. Esse aqui, ele demorou, ele se escondeu, ele conseguiu se salvar, igualzinho a Iris, tá? Ela fez no filme. Até chegar a vez dela, pô, passou um tempo e ainda ela conseguiu segurar a morte quando já era a vez dela de morrer. Então, nisso, ela conseguiu ter filhos, as outras pessoas tiveram filhos. Então, quando a morte realmente consegue pegar esse cara aqui e ela vai passar pro quinto, o último no caso, pô, ele já tem filho, tem neto, tem não sei o que lá, e ela tem que descer na escadinha. Primeiro ela mata o filho mais velho, aí se o filho mais velho tem outro filho, que seria neto, ele continua nessa linhagem. Só depois ela vai pro outro irmão, a linhagem dele, e assim vai se sucedendo até finalizar essa família inteira e aí passar para o próximo, que também já deve ter seus filhos, netos e tudo mais. Então, basicamente foi por isso que a morte demorou tanto tempo assim para pegar todos eles dessa lista. Já que, para dar mais um detalhe aqui, a Iris foi a penúltima na premonição em morrer, tá? Ela foi exatamente a penúltima. E quem foi o último foi um garotinho chamado JB, que eu explico mais pra frente aqui no vídeo. As duas maneiras de se salvar. E esse tópico é muito bom, né? Já que, como já tinha sido mostrado no trailer pra gente, a gente já sabe que o William Bloodworth iria voltar aqui pro filme. E sim, ele volta mesmo, tá? Ele faz uma participação não grande, bem pequena inclusive, tá? Eu queria mais. Mas ele também fez algo muito importante. Ele trouxe 2 confirmações, né, de fatos que realmente são agora pra saga e pro universo de premonição, né, que realmente se concretizaram agora, que basicamente era tudo teoria. Tipo, aconteceu isso, porque aquilo outro. Agora o William Bloodworth confirmou. Fora isso, também mostrou um background dele muito bom, já que ele era o garotinho chamado JB, que estava na visão da Iris. Sim, o William Bloodworth, ele estava na primeira premonição que teve nesse universo, cara. E ele era o último a morrer. Ou seja, depois da Iris, a morte teria que matar a Iris e a família inteira dela, pra depois ir pro último, que era o William Bloodworth, no caso, né? John Bloodworth, se eu não me engano, era o nome do meio dele, por isso JB. Pô, cara, esqueci agora, era John ou era James? Era alguma coisa com J sobre o nome do meio dele. Me confirma aí. E ao longo de todos esses anos, né, que, pô, o velho viveu bastante ali, né, conseguiu ali, nem precisou fugir muito da morte, já que ela não tava atrás dele até o momento, mas fazendo todos os estudos ali sobre a morte e tudo mais, junto com a Iris, já que ele inclusive ajudou ela a construir aquela cabana protetora, né, pra ela e tudo mais, eles descobriram 2 coisas, que há 2 jeitos de realmente se salvar da morte, tá? Uma delas é o conceito da nova vida, e não é você tendo um filho ou uma nova vida nascer não, tá? É o conceito de você morrer, o coração literalmente tem que parar de bater, o coração é mais específico e é mais falado aqui no filme, tá? O coração parando de bater, você morreu, pronto, beleza. Aí você conseguindo ressuscitar, aí sim você tem uma nova vida e você escapa da morte, tá? E sabe quem fez isso?
A Kimberly, cara, ela é literalmente confirmada nesse filme como a única sobrevivente da morte de todos os filmes de todo esse universo, tá? Ela é a única que sobreviveu a este filme, a essa morte, na verdade, né? Ela é a única, cara, que conseguiu sair. E exatamente foi isso que aconteceu com ela. Ela se afogou lá no... Ela jogou a van lá no fundo do rio, né? Acabou se afogando, o coração dela parou, como o próprio policial lá fala pra ela depois. E eles conseguiram trazer ela de volta. E é nessa que ela conseguiu escapar da morte, tá? Ah, mas Raul, se ela venceu a morte, por que que o menino morreu depois, né? Na churrasqueira? E por que o final alternativo também, né? Calma que isso eu vou explicar tudo num próximo vídeo, cara. Segunda-feira o vídeo vai estar na mão de vocês e ó, o vídeo vai ficar completaço. Eu vou explicar, não vai ser teoria, eu vou realmente pegar todos os fatos desse filme, juntar com o filme que a Kimberly sobrevive ali, né? Agora nem entre aspas, né? Ela sobreviveu mesmo, tá? O universo final alternativo ser completamente apagado, cara, eu vou fazer um vídeo inteiro pra explicar isso e a morte, tá? Então segura aí. E a outra maneira foi a que foi confirmada em Premonição 5, que sim, roubar anos de vida também funciona. Afinal, se você acabar matando alguma pessoa ali, você basicamente rouba os anos de vida pra si mesmo, né? Os que ela teria pra viver. O problema é que a gente viu no filme que isso não adiantou muito pra todo mundo que fez isso ali, tá? Basicamente, o outro rapaz lá do filme que caiu, ele foi esmagado pela turbina do avião, ou trem de pouso, alguma coisa assim. Ele roubou os anos de vida de um cara que já estava muito doente, né? E o nosso protagonista, ele acabou roubando os anos de vida ali de alguém que não viveria muito de qualquer forma, sabe? Não é explicado no filme, mas a gente sabe que se ele roubasse mais anos de vida, ou seja, você teria que virar um serial killer, você conseguiria sobreviver por muito mais anos ali, sem ter que se esconder tanto que nem fez a Iris. Todas as mortes. A primeira morte no filme que a gente vê, como eu já expliquei aqui, é da própria Iris, tá? Ela acaba morrendo lá na cabaninha dela, né? Com aquele negocinho lá de cima caindo, o extintor de incêndio voando, batendo nela, e ali aquele ferro atravessando a cabecita dela, né? A segunda morte que a gente vê já é o do filho primogênito dela, né? O filho mais velho dela, que é o Howard, assim. Ele acaba morrendo, como a gente viu no trailer também, né? Acontece tudo aquilo lá, ele pisa no caco de vidro, ele cai, o cortador de grama dá uma escalpelada na cabecita dele, tá? A terceira morte já é da Julia, que é tecnicamente a filha mais velha do Howard, sim. Mas Raul, e o Eric? Calma aí que eu vou explicar já, tá? Mas a morte da Julia é muito engraçada, já que ela tomou uma bolada na cabeça, né? Ela acaba tomando uma bolada na cabeça, cai dentro de uma lata de lixo, onde o caminhão joga esse lixo lá dentro e, cara, ela é literalmente prensada pelo prensador de lixo lá do caminhão. Cara, e eu falo pra vocês, eu não sei se eu falei até agora no vídeo, mas o CGI tá incrível, o efeito prático, eu não sei o que foi usado, muito provavelmente a junção dos dois, efeito prático com CGI, mas tá muito bom. Mano, a cena que ela é esmagada, o bagulho pega bem aqui assim ó, no maxilar e vem esmagando, velho, mano do céu, mostra tudo, tá? Inclusive se você não tem um estômago muito forte, vai preparado, tá? Que essa cena dela e a do Eric também me dá uma agonia, meu irmão. Agora voltando, inclusive, pra falar do Eric, ele não morreu primeiro, apesar de ser mais velho, porque ele não é filho do Howard. E essa cena eu dei muita risada quando ele descobre que ele é adotado, cara. Mano, ele fica muito revoltado, ele fica muito puto com a mãe dele. Ele fala, mano, a droga desse cara é meu pai, velho. Por isso que ele vinha aqui jogar bola todo fim de semana, né? Tá explicado, não sei o que, e sai putaço da casa. Mano, eu dei muita risada, tá? Eu não sei se era uma cena de comédia, mas eu ri muito, cara, e gostei. Então, tecnicamente, o próximo na linhagem a ir de base é o Bob, né? E sim, infelizmente, isso tudo acontece depois deles irem para o hospital e falarem com o William Bloodworth. Né, toda a Julia morreu e tudo mais, então eles foram procurar esse cara, né? E realmente acharam, trocaram essa ideia que eu falei antes aqui no vídeo. E então, eles decidem usar uma das duas maneiras. E o Eric, com certeza, se ele achasse que era ele, tipo, que ele tava na lista, ele ia matar alguém. Mano, tava na cara dele. E o filho da mãe, mano, olhando pro bebê, foi piada, lógico. Tipo assim, ele e o Bob ali conversando como é que eles iam fazer. Eu falava, mas quem vai ter muitos anos de vida, assim? Aí os dois olhavam assim pro bebê, um olhava pro outro. Não, é muito macabro, né? Não pode.
Mas o Eric olhava de novo. Mas não, melhor não. Eu achei engraçado essa cena, tá? Óbvio que eles não fizeram nada com o bebê. Ainda bem. Mas eles tentaram matar o Bob e depois trazer ele de volta à vida, já que ele era alérgico a amendoim, sabe? Então eles falaram, vamos atacar a sua alergia no talo, pra você quase morrer ali, pra você quase não, pra você morrer, e depois a gente te traz de volta, já que a gente já tá no hospital. Só que dentro dessa sala que eles estão, tem um aparelho de ressonância magnética. E cara, esse aparelho, ele acaba ligando, né, ali com os bagulho da morte, caindo ali ligando, e mano, o bagulho começa a subir, a puxar magnetismo ali, coisas de ferro, metal, de uma maneira que, mano, arranca os piercings, a maioria dos piercings do Eric, e começa a puxar as coisas de dentro da sala. E nessa, o Eric é puxado também, já que ele tinha muitos piercings, né? Tinha um até na peça ali, se é que você me entende, né? E nisso ele foi puxado pra máquina, né? E como a gente sabe, ele ficou com a barriga aonde a gente entra ali. E veio a cadeira de rodas bem nas costas dele. Imagina um celular daqueles antigo não, né? Porque tem uns novos hoje, mas aquele celular que dobra. Lembra dele? Foi o que aconteceu com o Eric, só que ele dobrou para trás. Enquanto isso, o Bob estava morrendo ali por causa da alergia, né? Ele estava já quase indo de base já ali. Só que o que? Ele consegue pegar a epinefrina e aplica em si mesmo ali. Ou seja, ele está salvo. Por enquanto, já que quando ele levanta, uma mola de uma máquina de doce que estava ali fora voa e atravessa a cabeça dele. E sim, ali a morte deu seu primeiro double kill, tá? Mas Raul, por que o Eric morreu se ele não era filho do Howard e ele não estava na lista da morte? Bom, basicamente aqui o filme explica isso pra gente, falando que quando se mexe com a morte, quando se interage muito com a morte, as coisas acabam ficando estranhas. Ou seja, você pode morrer ali de graça, só por você estar ajudando quem tá na lista, só por você fazer parte, tipo, do grupo de quem tá ali na lista, entendeu? Isso pode causar a sua morte. Desculpa, assim, esfarrapada? Sim, mas foi o que o filme falou. E a próxima já é a mãe da Stephanie, né? E ela vai tentar se proteger na cabana da Iris, né? Já que a Iris viveu lá muitos anos e conseguiu realmente enganar a morte durante todo esse tempo, né? Só que chegando lá, a morte já começa a atacar. Ela fala, não vou deixar você nem entrar na casa, né? E do nada, quando eles tentam sair ali da van para entrar dentro da casa, a Stephanie fica presa dentro da van. Isso é um detalhe muito importante mais pra frente. Então, quando a sua mãe vai entrar, a morte faz ligar o gás da casa e entra uma fagulha lá dentro, explodindo a porra toda, meu irmão. O bagulho explode, uma explosão que voa todo mundo pra longe. A van que a Stephanie estava dentro cai dentro de um riozinho que tava ali, um laguinho, que tava ali dentro do lado dela e começa a se afogar. Igualzinho a Kimberly, tá? Só pra deixar esse detalhe aqui pra vocês. E nisso a gente acha que a mãe dela morreu, mas não, ela consegue levantar ainda e tira uns escombros que estavam em cima do Charlie, que é o irmão da Stephanie, né? No caso, o último da lista. E nessa, do nada, quando a gente pensa que ela salvou, um poste me cai em cima da mãe dela, a mãe da Stephanie e do Charlie. Ali, ela indo de base. E a Stephanie quase morre afogada naquele momento. Mas o Charlie consegue ir lá, rasgar o cinto, cortar o cinto com a faca, tirar ela de dentro e fazer ela voltar a respirar, né? E guarda esse detalhe que é muito importante, tá? Ela quase ter morrido. Final explicado e minha opinião. Depois de acharem que venceram a morte, né? Afinal, pô, a Stephanie morreu e voltou à vida, né? Eles acreditavam assim, eles vão ir para a formatura do Charlie, né? Ele vai levar uma garotinha do colégio lá para a formatura e tudo mais, e eles conversam com o pai dessa menina, que é médico. Ou seja, ele acaba falando lá do acidente, né, tudo que ocorreu, que o Charlie era um herói e tudo mais. Só que ele fala, na hora que a Stephanie solta, né, que ela morreu e o Charlie trouxe ela de volta, ele fala, tecnicamente você não morreu não, né? Porque foi muito rápido o salvamento dele. Não deu tempo do seu coração parar de bater. E, mano, ele parar de falar essa frase, a morte se liga. Ela fala, é verdade, o coração não parou, né? Vem aqui que eu vou lhe pegar agora. Então, os dois já ficam com o na mão, vocês sabem, né? E nisso, uma peste de um trem descarrilha por causa de uma moedinha, cara. Uma peste de uma moeda
pequena, assim, ó, de 5 centavos, a peste da moeda, descarrila um trem enorme e os dois começam a correr enquanto o trem tá vindo arregaçando, assim, atrás deles. E realmente não tinha como correr pro lado nessa cena aqui, tá? O clichê não tinha como funcionar. Mas o trem, ele acaba parando, assim, quase acertando eles e para. Só que nessa, os dois bobalhão, em vez de continuar correndo, eles param ali e tudo mais, só que vem uma outra parte de trás do trem, onde estava levando madeira. Lá ele, viu? Rapaz, oxe, coisa estranha. E essa outra parte do trem acaba jogando as toras de madeira por cima e esmagando os dois. Um detalhe que o Charlie é realmente o último a morrer aqui, tá? E sim, todos eles aqui foram de base, todos eles morreram nessa cena, tá? Nesse filme, todos eles. Mas sério, agora, na minha opinião aqui, a Premonição 6, ele tem bons personagens, os personagens funcionam, tá? Dentro do filme, dentro da obra ali. Pra mim, o Eric é o melhor de todos, tá? Ele é o personagem que mais me pega, assim, carismaticamente, ele é mais carisma dele ali. E junto à irmã dele, que é a pior personagem daqui, tá? Na minha opinião, mano, ela é muito chata, ela não faz quase nada, ela não... Pra mim, velho, ela é a pior personagem que apareceu aqui, tá? Mas o filme, como eu disse, ele não é chato porque ele acontece muito rápido. Mas isso implica em outra coisa, que a gente não se importa o suficiente com todos os personagens antes deles irem começar a morrer. Quando a gente começa a se importar com eles, o filme já começa a matar. Aí vai, mata todo mundo. Entendeu? E acaba. A parte das mortes é muito rápida, é muito sequência, sabe? Acontece muito rápido aquilo ali. Rápido até demais, inclusive, eu acho. Tão rápido que se vacilar mesmo, eu acho que no universo do filme não passa uma semana dentre esses acontecimentos todos, sabe? Da Stephanie voltar da faculdade pra casa e procurar a avó dela, e até a formatura do Charlie e ela morrer. Então acontece em uma semana, tá? Então, pra mim, Premonição 6... tem uma nota 7 bem boa, tá? Uma nota 7 legal, um filme que agrega muito a saga, com mais teorias pra gente fazer, com talvez um final melhor, né? Que a gente pode ter outro filme agora baseado na Kimberly, sim, porque até agora ela foi a única sobrevivente e sim, eu vou contar isso também no próximo vídeo, tá? Mas me diz você, assistiu? Gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua nota de 0 a 10 para Premonição 6. Mas sim, um ótimo filme para assistir na sessão da tarde. Cara, mano, pra você assistir ali, relax, perfeito, tá? Então deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você gostou desse filme, se você gostou desse vídeo aqui também, e para não perder o próximo, hein, cara? E outra, pessoal, clica aqui no botãozinho aqui embaixo no Seja Membro, cara, isso ajuda muito o canal, muito. Apesar de quem já clica no hypar ajuda muito mais também o canal, mano, Seja Membro vai me ajudar de uma maneira inacreditável. Então confere todos os benefícios que você tem em virar membro do Raul Filmes, tá bom? Assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês agora e valeu, falou!